Sem Hulk, o Atlético apenas empatou fora de casa diante do Carabobo da Venezuela em jogo válido pela segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores. Confira nesse vídeo toda a análise do que foi esse confronto de ida. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer informações, trazer uma análise, na verdade, sobre esse empate entre Carabobo 0 e Atlético Mineiro também 0, um jogo válido aí pela segunda fase preliminar da Libertadores, né? No caso para os brasileiros, tanto para o Atlético como para o Fortaleza, são dois passos aí, segunda e terceira fase preliminar. O Atlético teve esse primeiro jogo diante do Carabobo fora de casa, terminou empatando. Um Atlético que teve desfalques para esse confronto, um deles foi o Hulk, que foi substituído pelo Ademir. E já trazendo, na verdade, antes de trazer a escalação e trazer, inclusive, um campo tático de como jogou esse Atlético, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Estou apenas há poucas semanas aqui, estou tentando chegar a essa segunda meta aí de 500 inscritos aqui no canal do JP Comenta. Mas vamos lá para a análise, né? Trazendo inicialmente a escalação do Atlético. O Atlético começou com Everson no gol, o Mariano na lateral direita, Gemerson e Fux na zaga. Na lateral esquerda teve o Dodô. No meio de campo teve o Alan iniciando ali as jogadas de construção, né? Inclusive muitas vezes entre os zagueiros do Atlético. Um pouco mais à frente, pelo lado esquerdo, o Patrick. Pelo lado direito teve o Edenilson. Um pouco mais à frente, o Pedrinho. E no ataque teve o Paulinho e o Ademir, né, substituindo aí de fato o Hulk. A equipe do Carabobo, eu vou trazer também como ela foi principalmente montada dentro de campo, né, como ela foi distribuída, como os jogadores foram distribuídos para esse confronto, mas trazendo um resumo bem geral do que foi. Foi um Atlético que teve muito volume de jogo, né, foi um Atlético que teve muito posse de bola. No primeiro tempo, uma posse de bola que praticamente não produziu praticamente nada. No segundo tempo, já se viu um Atlético um pouco mais efetivo, um Atlético que conseguiu variar um pouco mais as jogadas, mas mesmo assim não foi o suficiente para abrir o placar, né? Chegou muito próximo disso, mas o Carabobo também no primeiro tempo teve duas grandes oportunidades para abrir o placar. Então o empate, não digo que traduz de fato que foi, porque o volume de jogo do Atlético no segundo tempo até poderia ter dado uma vantagem ali para a equipe mineira por conta do segundo tempo. Mas o primeiro tempo teve um Carabobo não melhor de fato, mas diante da estratégia a gente pode até dizer que o Carabobo teve um pouco mais de eficiência, né? Um Carabobo que não teve posse de bola, mas o Carabobo teve duas oportunidades claríssimas de abrir o placar na primeira etapa, diante de um Atlético que, apesar da posse de bola, teve apenas uma grande oportunidade, que foi com o Pedrinho depois do passe do Ademir. No segundo tempo não, no segundo tempo a gente já viu um Atlético um pouco mais aproveitando esse momento, vou trazer aí as duas escalações, na verdade os dois campinhos, tanto do Carabobo como do Atlético. Do Carabobo trouxe apenas alguns destaques dessa equipe venezuelana, dentre eles principalmente o Cuesta, o lateral esquerdo. Teve também o Souza. No ataque teve ali a Paulaza, né, o jogador argentino que estava ali no comando de ataque da equipe venezuelana. Mas é uma equipe que foi distribuída muitas vezes, em boa parte do jogo, aí num 4-1-4-1, né? Ficava ali com o Flores como um cara central, como volante central, e ficava ali distribuindo mais 4 jogadores um pouco mais à frente. Foi um jogo que no primeiro tempo foi praticamente um ataque contra a defesa, no sentido de posse de bola, né? O Atlético teve muito mais posse de bola. O Alan fez essa função de muitas vezes ficar entre os zagueiros, para ajudar essa saída de bola do Atlético e também liberar o Mariano pelo lado direito e liberar o Dodô pelo lado esquerdo. No meio de campo, um primeiro tempo muito abaixo do Patrick e um primeiro tempo razoável do Edenilson. O Pedrinho ficou muito preso entre os defensores, assim como o Paulinho também e o Ademir. Falando sobre essa marcação do Carabobo no primeiro tempo especificamente, foi uma marcação que começou a partir do meio de campo, mas depois foi ganhando um pouco mais de espaço, foi subindo um pouco mais as linhas, e com linhas bem compactas, né? Dificultou bastante essa criação do Atlético.
Só que se esperava um pouco mais do Atlético, né? Pela diferença técnica, pela diferença de investimento, se espera um pouco mais do Atlético, apesar das baixas que teve para o confronto. Senti muita falta de movimentação do próprio Ademir, né? O Ademir é um cara que precisa de espaço para acelerar, não teve tanto espaço assim, mas poderia ter movimentado um pouco mais. Senti falta do Dodô no primeiro tempo apoiar um pouco mais, porque ele estava tendo espaço e liberdade para isso. O Mariano também apoiar um pouco mais pelo lado direito e, de fato, um pouco mais de participação do Patrick. Eu acho que foi o ponto que, se for um Atlético pobre no primeiro tempo, o Patrick foi abaixo aí dessa linha técnica, inclusive. O Edenilson teve um primeiro tempo que buscou o jogo, pelo menos, né? O Alan foi esse cara principal da saída de jogo do Atlético. Mas, repito, no primeiro tempo que o Atlético teve muita posse de bola, muito volume de jogo, mas não teve ali grandes oportunidades, né? O Carabobo que teve uma grande chance, na verdade 2 grandes chances. Uma a partir de um erro de passe do Paulinho, que o Apaulazo conseguiu finalizar para a boa defesa do Everson. Olhando o segundo tempo, foi um segundo tempo diferente, né? Um segundo tempo que seguiu com o Atlético tendo mais posse de bola, só que um Atlético um pouco mais efetivo, um Atlético que encontrou já o Dodô com um pouco mais de profundidade, o corredor esquerdo do Atlético funcionava um pouco melhor, só que o meio de campo seguia muito abaixo, né? O Edenilson muito abaixo, o Patrick seguiu a pegada do primeiro tempo também muito abaixo. O Alan teve um pouco mais de liberdade, né? Se no primeiro tempo ele estava entre os zagueiros em muitos momentos, no segundo tempo ele já teve um pouco mais de liberdade de avançar um pouco mais. Outra questão foi que o próprio Carabobo caiu de rendimento, caiu de intensidade na segunda etapa. Muito por conta também da falta de jogo, a gente pode colocar isso na conta. É um Carabobo que está no 3º jogo da temporada, vem aí de uma vitória e um empate no venezuelano. E aí a gente viu um Carabobo que, se no primeiro tempo marcou a partir do meio de campo e às vezes avançava um pouco mais, no segundo tempo um Carabobo que foi encurralado, né? Um Carabobo que ficava ali muitas vezes na intermediária defensiva fazendo a primeira tentativa de recuperar a bola. Carabobo que no segundo tempo foi de fato um ataque contra a defesa, não teve nenhuma grande chance do Carabobo. E o Atlético conseguiu impor um pouco mais o estilo de jogo, principalmente pelo corredor esquerdo, com um aproveitamento um pouco maior do Dodô. O Mariano também tentou um pouco mais pelo lado direito, mas um meio de campo que seguiu muito mal, né? Um meio de campo que seguiu muito mal, um ataque que não apresentava opções de passe. O próprio Ademir terminou saindo para a entrada do Sacha. O Paulinho seguiu na partida, mas trazendo algumas outras modificações desse Atlético no segundo tempo. Teve a entrada do Yoran também ali na reta final. O Igor Gomes também entrou, mas não conseguiu fazer grande diferença, né, nesse meio de campo. A gente pode também colocar um pouco de mérito para esse sistema defensivo do Carabobo, né? Teve a saída do Flores, que foi esse cara central como um dos volantes, mas terminou saindo por problema físico. Mas, de fato, no segundo tempo o Atlético foi um pouco acima, né? No caso, conseguiu fazer com que o volume de jogo, com que a posse de bola se transformasse em algumas oportunidades. Mas, de fato, não foi o suficiente aí para abrir esse placar. Repito, o meio de campo que o Patrick foi muito mal, o Edenilson no segundo tempo também caiu demais de rendimento. A questão do Hulk, né? De fato, faz muita falta ter um cara com presença de área lá na frente. Acho que foi um dos principais pontos, você ter um cara que pudesse receber uma bola um pouco mais longa, ou até mesmo um passe ali do Edenilson, um passe do Dodô, do Mariano, encontrando ali um Hulk. Nem o Paulinho, nem o Ademir conseguiram ter alguma presença de área em jogadas que a defesa do Carabobo estava postada, né? Acho que foi um dos grandes problemas que o Atlético teve que enfrentar, a falta do Hulk, a falta de um 9 de fato, né? O Atlético não jogou com nenhum centroavante de fato nesse confronto, mas aí um pouco da minha análise. Lembrando, ainda tem o jogo da volta será em Belo Horizonte, para esse confronto aí da segunda fase preliminar da Libertadores. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse confronto, o que você achou desse empate do Atlético fora de casa. Novamente, se inscreve no canal, ajuda esse crescimento do canal aqui, deixa o joinha aqui embaixo também, compartilha o vídeo. Amanhã vou trazer também a análise do que será, no caso, esse confronto do Fortaleza, também válido pela segunda fase preliminar da Libertadores. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.